Oi pessoal, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor no Instituto Serafim. Hoje a gente vai fazer um vestido sem molde. É um vestido muito simples de fazer, a gente vai precisar apenas de pouquíssimas medidas para desenvolver esse vestido. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da construção desse vestido. Uma coisa interessante é que eu vou pegar uma modelagem de vestido que é super simples e vou colocar ornamentos nele. Então vocês podem usar a criatividade de vocês para ornamentar esse vestido e deixar ele com uma outra cara. A partir de um vestido simples, vai ser transformado num vestido muito interessante. Outra questão é que esse tutorial, esse vestido, ele foi inspirado na artista Frida Kahlo, que é uma artista do qual eu sou muito fã. A Frida é uma artista mexicana e ela era considerada pelo movimento de arte surrealista. Ela não se considerava surrealista porque ela dizia que ela pintava a realidade dela, né, e suas dores. Assistam o filme Frida para vocês entenderem melhor sobre a história da vida dessa artista, que é um exemplo de luta. A Frida ela sofreu um acidente na adolescência e ela passou grande parte da vida sentindo muita dor e na cama, né? Então ela começou a pintar na cama, né, que ela precisava ficar acamada por conta do problema de coluna que ela teve durante esse acidente, e ela começou a pintar a partir daí. Assistam o filme que vocês vão adorar. Eu vou mostrar o passo a passo desse vestido. A gente vai precisar de apenas poucas medidas e espero que vocês gostem. Vamos lá? Para esse vestido sem molde, vocês vão precisar de algumas medidas específicas. Primeiro, são medidas de altura. Essas medidas de altura são medida de busto, né, altura do busto, altura do corpo e altura do quadril e comprimento. Tá? Então, só recapitulando. A altura de busto, que você mede aqui do cantinho do pescoço, que é a parte mais alta, até a parte de maior volume de busto. Tá? Então, você mede aqui. No caso dela aqui tem 27. A outra medida é a altura de corpo. A altura de corpo você mede aqui do cantinho também, passando a fita por cima do busto até a linha da cintura. Aqui no caso deu 44. A outra medida é medida do quadril, a altura do quadril. Tá? Então, para medir a altura do quadril, você mede aqui da linha da cintura até essa linha de parte maior volume do quadril. Aqui, ó. Tá? A média dessa medida vai ser 20, tá? O dela tem 18, mas a média é essa, 18, 20, 21, não muda muito isso. E a outra medida de comprimento, a medida de comprimento vocês podem medir também, aqui do cantinho até o comprimento que vocês quiserem. Nesse caso eu vou fazer um vestido midi, ele é um vestido que vai abaixo da linha do joelho. As próximas medidas são medidas de circunferência, tá? Então a gente vai precisar circunferência de busto, circunferência da cintura e circunferência do quadril, tá? Então, busto, a gente mede a maior parte de volume de busto, na cintura, mede a cintura, e a gente vai precisar da medida do quadril também. Então, mede na maior parte do volume aonde faz o volume do quadril. Então são só essas medidas que vocês vão precisar. Quem se sentir mais à vontade, faz primeiro no papel e depois coloca no tecido. Mas não precisa, eu vou mostrar para vocês que já dá para fazer direto essas medidas, colocar direto elas no tecido. Vamos lá, então a primeira coisa que eu fiz aqui foi dobrar o meu tecido em 4. Então, porque aqui eu vou já cortar frente e costas, por isso que eu dobrei em 4, tá? Depois, como esse meu tecido é barrado, eu medi primeiro o comprimento. Então, eu medi aqui da barra, para não perder a barra, né? Medi a barra e medi o comprimento que eu vou querer. Então, eu medi até aqui, até essa linha aqui. Eu preciso dessa linha de cima porque eu vou colocar as medidas de altura agora. Então, eu preciso dessa linha de cima, tá? Então, a gente vai medir tudo a partir dessa linha de cima. Então, a primeira medida que a gente tirou de altura foi a altura do busto. Então, eu já coloquei essa linha aqui. Acho que tá riscado de giz, mas dá pra ver um pouquinho essa linha. A princípio, aqui não tem medida. Depois eu vou colocar uma medida. Só fiz uma linha aleatória, tá? A outra medida foi a altura de corpo. Então, a altura de corpo também eu medi aqui dessa linha de cima
até a cintura, né? Que a gente mediu a altura da cintura ali, a altura do corpo. Então, também fiz uma linha aleatória. A próxima medida é a medida de altura do quadril, que tá aqui. A altura de quadril a gente mediu a partir da linha da cintura, então a partir dessa linha aqui. Então, a gente tem a medida de altura de quadril. Então, também fiz uma linha aleatória. Então, como eu tinha falado, o tecido está dobrado em 4, fiz as linhas de altura, agora eu vou colocar as medidas de circunferência. Bom, então aqui eu já cortei a parte de cima, que era o comprimento, né? Então, aqui eu tenho todo o comprimento certinho agora do vestido. Aqui na linha do busto, eu já coloquei aqui. Vocês vão dividir o busto por 4, vai dar um resultado. Aí vocês colocam mais 3 centímetros, que vai dar até aqui, ó, tá? Então, eu dividi o busto por 4, aqui é a linha do busto. Agora, aqui na linha da cintura, aqui foi mais 3 centímetros. Aqui na linha da cintura, dividir a cintura por 4 e colocar mais 4 centímetros na linha da cintura, que dá nesse ponto aqui. Aqui na linha do quadril, dividir o quadril por 4 e colocar mais 4 centímetros. Foi o que eu fiz aqui. Aqui, a partir do quadril, vocês podem descer reto. Então, desce reto, a partir dessa linha do quadril, ou abre um pouquinho o evasê. O evasê é aquela abridinha assim, meio A, né? Então, eu abri um pouquinho assim, bem pouquinho, na verdade. Tá, então essa foi as medidas de circunferência. Aí, o que eu fiz aqui? Aqui ele vai ser manga japonesa, né? Depois eu vou riscar o decote aqui e tal. Mas essa manga aqui, ela precisa estar... Aqui vai ser a manga, né? Vai ser uma manguinha inteira. Ela precisa ser maior do que o quadril. Então, maior do que o busto. Então, aqui a gente tem o busto, que foi o total, o busto dividido por 4, mais 3 centímetros, que vai até aqui, né? Então, aqui eu coloquei uns 3 dedos a mais ou menos, tá? É o que vocês vão fazer. Vocês vão adicionar aqui 2 ou 3 dedos a mais e vão traçar uma linha reta até lá em cima, tá? E aqui, vocês podem ver que eu dei uma arredondadinha. Vocês vão fazer isso também, para não ficar esse negócio quadrado aqui embaixo da axila, tá? Então, eu liguei todos os pontos. Liguei o busto até a cintura, da cintura até o quadril, e do quadril eu desci levemente a evasê-la para baixo. Ou vocês podem descer isso reto. Agora eu vou cortar e depois eu vou fazer outras modificações aqui em cima. Então, aqui no decote, eu desci 3 centímetros, tá? E aqui eu entrei 10 centímetros. Tá? Então, esse é o decote, eu vou cortar bem aqui, depois eu vou cortar o decote da frente. Aqui, a princípio, ainda estão os 4 tecidos dobrados, né? Tá tudo dobrado, frente e costas. Primeiro, a gente vai fazer esse corte, descer 3 e entrar 10. Aí, eu vou cortar aqui. Aqui eu desci 1,5 e a partir desse 1,5 eu vim com uma linha até onde eu risquei o 10 aqui. Então, o 10 está aqui, ó. Tá? Então, pode ver que existe uma linha na diagonal aqui. Tá? Então, eu vou cortar agora isso e depois só vai faltar o decote, abrir o decote da frente. Só para destacar, quando eu cortei essa lateral aqui, ó, eu procurei fazer isso de uma maneira arredondada. Então, se vocês quiserem fazer isso com o giz antes de cortar, pode ver que não tá uma coisa quadrada, né? Porque eu risquei tudo com a régua, então ele fica meio quadrado. Aí depois eu dei uma arredondada. Então dá pra ver que ele tá arredondadinho. Aqui em cima eu já cortei o decote, desci aquele 1,5 cm só aqui no cantinho. Lembrando que 1,5 cm é pra descer só aqui no canto. Depois aqui vocês vêm com a linha até esse pontinho onde eu tinha riscado 10 centímetros a partir daqui. Agora eu vou separar as partes e vou descer o decote da frente. Então aqui, como vocês podem ver, eu já separei a frente das costas. Ali tá as costas e aqui tá a frente. E a frente agora eu desci um pouco mais o decote. Então eu desci mais 6 centímetros aqui, ó. Aqui eu não posso tirar nada, então eu tenho que vir. Vocês podem ver que eu risquei aqui, ó. Tá? E eu tenho que terminar ali nesse ponto, eu não posso tirar um pouco mais aqui, tem que ser igual já tava nas costas. E eu vou vir aqui com a tesoura, já risquei, vou vir com a tesoura e vou tirar esse excesso agora do decote da frente. Então esse é o decote da frente, e depois aqui eu vou abrir, vou fazer uma aberturinha, porque senão não passa a cabeça. E como eu não quero colocar botão,
Então eu vou fazer uma abertura aqui de mais ou menos uns 8 centímetros. Então essa aberturinha, depois a gente vai fazer um acabamento aqui com revel. Então aqui eu já cortei o revel, tá? O revel, para quem não sabe o que é, ele é um mini forro. Eu fiz um vídeo aqui no canal só falando dele, tá? E ensinando como é que a gente coloca revel. Então eu vou fazer esse acabamento com revel. Eu já colei entretela, sempre colo entretela no revel para ele ficar mais estruturadinho, né, para esse revel ficar mais durinho. Aqui é o das costas e aqui é o da frente. Então a gente corta exatamente igual ao modelo, pode ver, só que ele tá pequenininho aqui. Aqui deve ter uns 8 centímetros, aqui na frente ele cresce por conta dessa abertura, né? Essa abertura que tem aqui, ó. Mas eu faço ele mais larguinho, eu não gosto de fazer revel muito fininho não, tá? Aqui eu acho que também deve ter uns 8 centímetros ou 10 em média. Uma das primeiras coisas que eu faço é limpar no overlock. Então eu faço essa limpeza para o tecido não desfiar. Em seguida, eu franzi esse pedaço de tecido para o babado, alfinetei e agora eu estou costurando ele em cima do vestido. É interessante quando vocês fizerem isso, colocar o vestido no corpo, né, e ver se vocês vão fazer esse babado ou não, ou qual posicionamento. É legal alfinetar tudo antes e ver se fica bom na frente do espelho. E agora eu estou costurando esse aviamento que o nome dele é grelot. Tem gente que chama de pompom também, né? Então eu usei ele na cor pink, que eu acho que combinou com a estampa, e em seguida eu costuro o tom azul também, eu acho que ficou legal, e eu usei esse mesmo acabamento depois na manga. Agora eu tô costurando o revel, então eu coloco direito com direito e vou costurar essa parte de cima, lembrando que não é para costurar no ombro, eu tô costurando só na parte do decote mesmo. Ele tem esse Vzinho, essa abertura, que fica bem legal. E depois eu corto as pontinhas e vou dar piques. Se a gente não der esse pique, ele não vai virar direito. Então é importante que a gente dê esses piquezinhos para depois passar no ferro. E daí eu tô virando para poder passar em seguida. E agora eu vou fazer o das costas. Então a mesma coisa, costurar somente na parte do decote, não é para costurar ele na parte do ombro. Então eu passo a costurinha e depois também eu dou pique, porque essa parte redondinha, então é necessário que tenha esses piques. Agora eu vou costurar o ombro, agora já tá com o revel colocado, passado no ferro. Eu tô unindo essa parte do revel, né, e do tecido principal do vestido. E essa costurinha do revel ali, essa emenda dos dois lados, ela tem que bater, ela tem que encontrar, senão ele não vira certinho. Então, como vocês podem ver, o revel, ele é um mini forro, né? Então ele dá esse acabamento e fica bem interessante para esse tipo de decote. Como eu fiz esse cortezinho na frente, eu acho que fica legal. E agora, eu vou abrir todo o vestido, já costurei ele no ombro, né? E vou fazer um pesponto todo no decote. Então eu já passei no ferro e vou contornar esse decote com uma costurinha. Agora eu tô costurando esse aviamento, também o pomponzinho, na barra da manga. Então eu faço o rosa e faço o azul também. Se eu não quisesse ter colocado, eu poderia ter feito só uma bainha. Mas eu achei que também ia fazer esse detalhe, né? E eu não queria mais colocar babado no vestido, que poderia também ser babado nessa manga. E coloquei só o acabamento de aviamento mesmo. E agora eu tô fechando a lateral. Então eu fecho as duas laterais do vestido. E para finalizar, eu tô fazendo a bainha. Então eu faço a bainha. Uma coisa que eu também não mostro no vídeo é que eu fiz uma faixa para cintura.
Agora a gente consegue observar o vestido pronto, ele ficou um comprimento midi. Esse vestido dá para fazer até uma blusa a partir dessa ideia, tá? Então, fica a dica que dá para fazer uma blusa também, ao invés de um vestido. Inclusive, às vezes você já tem o tecido em casa e o tecido é pouco, dá para fazer só uma blusa, então pode fazer só a blusa. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Hoje a gente fez esse vestido. Eu não fiz esse vestido na Solange, que é a minha manequim plus size, porque a Solange ela é amarela, então acho que as cores brigaram. Então por isso que eu fiz nesse manequim que eu já fazia antes. O interessante dessa modelagem é que ela fica bem em todo mundo, né? Em todo tipo de corpo ela fica bem. E outra coisa legal é que eu peguei uma modelagem tão simples, né? Um modelo tão simples, e escolhi um tecido legal. Esse tecido eu comprei numa loja de retalho, só tinha esse pedaço. Eu acredito que tinha 1,5 m, 1,60 m nesse corte. E eu ornamentei ele com esse babado, com esses aviamentos. Fiz essa faixinha na cintura. Eu acho que deu outra cara. Então é interessante que vocês peguem um tecido e saibam também fazer esses ornamentos para que vocês consigam, a partir de um modelo super simples, transformar num modelo tão rico, né? Então tanto que eu poderia até ter colocado elástico na cintura, mas eu acho que ele também fica legal sem a faixa e sem elástico, num estilo mais soltinho também. Coloquei esse pompom também aqui, coloquei na manga para dar esse acabamento. E esse cortezinho também é legal porque ele faz um detalhe no vestido, mas ele acaba sendo bem útil para a gente poder vestir ele, né? Para poder passar a cabeça. E também para não precisar colocar zíper nem botão. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.